Olha só, vamos falar de uma conexão bem surpreendente, quase secreta, entre duas gigantes da tecnologia que mudaram o nosso mundo, o Linux e o Bitcoin. A gente para e pensa, o que o sistema operacional que roda nos maiores servidores do planeta tem a ver com dinheiro digital? Pois é, a resposta está num princípio muito poderoso que os dois compartilham. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, acredite, existe um fio condutor, uma filosofia por trás do design dos dois, que vai na contramão de quase tudo que a gente vê na tecnologia hoje em dia. E quando a gente entende isso, aí a gente entende por que eles dominam tanto por trás das cortinas. Então, bora mergulhar nisso. E olha que legal! Os dois nasceram, assim, na raça, de baixo para cima, sem o carimbo de uma mega corporação. Foram criados por comunidades, com um objetivo em mente: dar mais autonomia, mais poder para quem usa. Mas a sacada de mestre, o segredinho da força deles, está numa coisa que a tecnologia moderna geralmente odeia e tenta eliminar a qualquer custo. Para a gente sacar essa genialidade, a gente precisa primeiro olhar para o outro lado da moeda, para o modelo que domina o nosso dia a dia, que é o da abundância. Sabe, aquele mundo onde a resposta para qualquer problema é sempre mais. Mais memória RAM, mais espaço no HD, mais poder de processamento. E dá uma olhada no contraste que a gente vê aqui. É gritante. De um lado, a gente tem o software que a gente usa no dia a dia e o dinheiro tradicional. A abundância de recursos, bom, ela acaba gerando uma certa preguiça, uma complacência. Os programas ficam mais pesados, mais lentos a cada atualização, e o dinheiro pode ser impresso sem um limite claro. Agora, do outro lado, sistemas como Linux e Bitcoin já nascem com a ideia de que os recursos são finitos, e isso força uma obsessão por eficiência, por fazer cada linha de código, cada byte, valer a pena. E a consequência disso na prática, bom, todo mundo conhece. É aquela mentalidade de: o computador tá lento? Compra um novo. Em vez de otimizar, de refinar o que já existe, a cultura da abundância empurra a gente para esse ciclo de comprar, descartar, comprar de novo. É um padrão que a gente vê tanto na tecnologia quanto na economia. Tá, mas e se a gente virasse essa lógica de ponta cabeça? É aqui que a história fica boa de verdade. Vamos explorar como a escassez, que parece uma coisa ruim, uma limitação, pode ser, na verdade, a ferramenta de design mais poderosa que existe. Essa é a ideia central. Pensem nisso. A escassez aqui não é um defeito de fábrica, é parte do projeto. É uma feature. É como se fosse uma regra fundamental do jogo. Quando os recursos são limitados de propósito, a única forma de ganhar é sendo mais inteligente, mais leve, mais eficiente. A inovação deixa de ser uma opção e vira uma questão de sobrevivência. Isso está no DNA dos dois, desde o dia zero. O Linux nasceu para rodar em computadores pessoais simples, daquela época em que cada megabyte de memória era ouro. Isso forçou uma arquitetura super enxuta, modular. Já o Bitcoin, bom, ele nasceu com uma regra de ouro que não pode ser quebrada. Só vão existir 21 milhões de unidades. Ponto. É uma restrição que molda absolutamente tudo ao redor dele. E essa pressão, essa falta de recurso de propósito, foi um motor incrível para a criatividade. No caso do Bitcoin, a limitação de espaço nos blocos fez nascer soluções geniais, como a Lightning Network. E no Linux, essa leveza e eficiência permitiram que ele se adaptasse para rodar em praticamente qualquer coisa que tenha um chip. Desde um roteadorzinho minúsculo até o supercomputador mais parrudo do mundo. Agora, vamos um pouco mais fundo, porque essa necessidade técnica de ser eficiente acaba virando algo muito maior. Ela se transforma numa filosofia, quase um código de honra que une as comunidades que tocam esses projetos. O que a gente vê nascendo daí é um conjunto de valores muito claros. Essa busca por eficiência leva a um sistema onde quem usa tem o controle total. A transparência do código aberto, onde qualquer um pode olhar debaixo do capô, gera confiança. Não tem segredo. E claro, isso leva à responsabilidade de cada um. A liberdade que esses sistemas dão vem com um convite, quase uma exigência, para que a gente entenda como eles funcionam. E essa filosofia toda não fica só no digital, ela vai para o mundo real. Recursos como energia, por exemplo, não são vistos como algo para se esbanjar. São ativos valiosos que têm que ser usados com propósito. No Bitcoin, a energia é o que garante a segurança da rede. No Linux, a meta é sempre a mesma: conseguir o máximo de resultado com o mínimo de consumo. É um respeito profundo por recursos que são, afinal, finitos. Beleza. Agora a gente chega naquela parte da história que é uma virada de chave. Como é que esses sistemas que nasceram cheios de restrições, que muita gente ainda acha que são coisa de nerd, acabaram se tornando a base da infraestrutura
mais crítica do nosso planeta. É uma ironia muito boa, né? Tem muita gente que ainda pensa que o Linux perdeu a guerra dos sistemas operacionais, porque, afinal, não está na maioria dos computadores de casa. Mas essa é uma visão muito, muito curta. A verdade é que o Linux nunca precisou ganhar no desktop, porque ele quietinho conquistou a fundação de todo o nosso mundo digital. E esse número aqui, nossa, ele fala por si só. Quando o assunto é performance no nível máximo, onde cada milissegundo, cada pingo de energia conta, não tem discussão. 100%. É um domínio absoluto, total. E a internet que a gente usa todo santo dia? Basicamente, a mesma história. A esmagadora maioria dos servidores que hospedam os sites, os aplicativos, tudo, rodam em Linux. E por quê? Pelo mesmíssimo motivo. Eficiência e estabilidade não são um plus, são a base de tudo para manter o mundo online funcionando. Então, a gente chega no ponto-chave. Os dois funcionam como essa infraestrutura invisível, mas que é absolutamente essencial. O Linux está no bolso de quase todo mundo, através do Android. Está na nuvem, guardando nossos dados. Está no roteador da nossa casa. E o Bitcoin está se firmando como essa camada base para um sistema financeiro que precisa de confiança e de escassez digital de verdade. Ok, então qual é a lição que a gente tira de tudo isso? Qual é o grande aprendizado por trás dessas histórias paralelas do Linux e do Bitcoin? A conclusão é quase uma lei da natureza tecnológica. Sistemas que nascem na abundância, com tudo na mão, acabam ficando preguiçosos, complacentes. Agora, os sistemas que nascem na escassez, na dificuldade, eles são forçados a ser eficientes e, no final das contas, são eles que dominam. E o que a gente vê é esse ciclo virtuoso em ação. Começa com a escassez, que é uma restrição necessária. A resposta para essa restrição é a busca incansável pela eficiência. E o resultado final dessa eficiência toda é um sistema que dá mais controle, mais soberania e, no fim, mais liberdade para quem o usa. E para a gente fechar com chave de ouro, essa citação do material original resume perfeitamente tudo que a gente conversou aqui. A liberdade não está em ter recursos infinitos, mas sim em usar com sabedoria os recursos que a gente tem. Talvez a verdadeira liberdade, tanto na tecnologia quanto na vida, não venha de ter tudo sem limites, mas da inteligência de construir coisas incríveis com aquilo que é, por natureza, finito. É uma ideia poderosa para a gente refletir, não é mesmo?